Gente, o que está acontecendo na palavra? Nesses últimos domingos, na semana, o Senhor tem nos falado do valor da oração, que é importante rezar, mas não é para rezar de qualquer jeito, tem um jeito certo de rezar, né? Uma maneira com sabedoria de pedir diante de Deus o que nós precisamos para a nossa salvação. E hoje Jesus vem nos ensinando que a nossa oração também precisa considerar a nossa história. Quando você olha para a tua história, quando você olha para os teus erros, para os teus pecados, a tua oração é sempre humilde, porque a tua oração é de dependência de Deus, pensando em todas as tuas faltas, o quanto você ainda, quantas vezes você ofendeu o coração de Jesus, quantas vezes você pecou contra os mandamentos, pensando em toda a tua história. Você se coloca diante de Deus com humildade e pede a Ele perdão e misericórdia, pede a Ele a graça que você precisa, dizendo: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe das minhas misérias, eu não quero mais, mas ajuda-me, Senhor. Então você vai encontrar no coração de Deus misericórdia e acolhida. Mas quando o homem toma o coração dele por orgulho, e a sua oração expressa o seu orgulho, ele não vai encontrar justiça no coração de Deus. Então Jesus está corrigindo a maneira com que nos aproximamos dele, a maneira com que nos colocamos diante de Deus. E o fato de não considerarmos os nossos pecados na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração, nos faz muitas vezes acreditarmos que somos bons demais, que nós somos melhores que os outros, nos faz até julgar o nosso próximo. Todo mundo que peca julgando alguém, seja em pensamentos ou palavras, está pecando com o orgulho de se esquecer de que você também já foi coisa ruim, e algumas vezes o pecado que você cometeu era mais grave do que o irmão que você está julgando, e se não cometeu, está cometendo um. Lá no teu passado, na tua juventude, na tua infância, quantas vezes você ofendeu a Deus Pai, quantas vezes trocou o nosso Senhor, profanou o nome de Jesus, quantas vezes adulterou no teu coração, com pensamentos, com palavras, quantas vezes você ofendeu tua mãe, desobedeceu os teus superiores, quantas vezes cobiçou as coisas alheias. E essa é a nossa história, mas a nossa história encontrou misericórdia na cruz de nosso Senhor. Então nos colocamos diante dele humildemente. Agora o homem e a mulher que julga, que está sempre criticando os outros, de alguma maneira ele acredita que as suas ações são boas demais, e por isso dão a ele possibilidade de apontar o dedo para alguém. Você não pode ter o teu coração juízo contra os teus irmãos, mas compaixão. Se você vê que alguém está no erro, que alguém está fazendo uma coisa errada, se cala e ora pela pessoa. Não fica de conversa, não fica difamando, não fica acusando. Ore para que ele encontre o mesmo Deus, que aquele irmão possa fazer a experiência do amor de Deus que te levantou um dia, que ele possa também se levantar do seu pecado. Você está entendendo isso? Fala amém. Veja, nosso Senhor colocou toda essa postura da vida de oração em evidência quando conta essa história do publicano e do fariseu. O publicano, quem era? Era um cobrador de impostos do Império Romano. Ele era desprezado pelos judeus porque era considerado como que um traidor, enquanto o fariseu era um observante da lei, do culto. Ele tinha detalhes em tudo que fazia, e o coração do fariseu era tomado de orgulho. Olha, gente, parece tão estranho isso que eu estou dizendo, assim, longe da nossa realidade, mas não é. Eu falo para vocês que ainda muitas vezes na confissão, eu estou ouvindo uma confissão, eu tenho que falar para a pessoa: fala o seu pecado, para de se elogiar, porque a pessoa vai se confessar e começa a se elogiar. Não, sabe, padre, eu ajudo todo mundo, eu sou uma pessoa muito boa. Pecador todo mundo é, né? Só que daí começa uma lista de 10 megas atividades boas que a pessoa faz. Ela começa assim: padre, você sabe, todo mundo é pecador, né? Mas eu sou muito bom, ajudo todo mundo, não pego nada de ninguém, sabe? Sempre ajudo quem precisa. Olha, perdoar, já perdoei todo mundo, entendeu? Aí no final eu falo: você pode me absolver? Porque a pessoa é tão boa que ela que tem que me absolver o padre. Gente, está errado. Nós fazemos igual aos fariseus. Acabamos nos elogiando, colocando à frente dos nossos pecados, nossas faltas. E por isso que o sacramento da confissão é tão difícil para o coração orgulhoso. O orgulhoso não consegue confessar, porque ele tem que se acusar, ele tem que falar mal dele mesmo.
e ele tem dificuldade de reconhecer a própria falta. Aí eu falo para você, toma cuidado para o teu orgulho não ficar escondido como vergonha. Eu não confesso porque eu tenho vergonha. É orgulho, porque você sabe que quando falar o teu pecado, você está assumindo que você precisa de Deus, que você sozinho não dá conta, que você precisa da misericórdia do Senhor. Então esse coração humilde, que assume sua história, que assume sua fraqueza diante do Pai, ele consegue, colocando as suas necessidades aos pés do altar, com que sua prece atravesse as nuvens. Essa é a chamada de Deus para nós. Esse é o bom combate que nós temos que combater, de colocarmos realmente a nossa esperança, a nossa confiança na misericórdia do Senhor. Tem uma história da Madre Teresa, a Santa Nova agora. Tem a história agora da nossa santa brasileira, escapou o nome. Dulce, obrigado, estou esquecendo agora. A Santa Dulce, a história da Santa Dulce, que ela foi pedir esmola para os pobres que ela cuidava. E quando ela foi pedir esmola, ela chegou para um homem muito rico da cidade, estendeu a mão para ele e disse assim: olha, eu vim pedir uma ajuda para cuidar dos meus pobres, e eu sei que o senhor tem muitas posses, que o senhor poderia nos ajudar nessa obra. E ele pegou e cuspiu na mão dela, falou: aqui sua ajuda, e cuspiu na mão dela. Aí ela olhou para aquele cuspe na mão dela e disse assim: isso é para mim e para os meus pobres. Gente, o coração humilde, coração pequeno, ele reconhece tanto as suas fragilidades, a sua fraqueza, que o que pode abalá-lo, né? O que pode ofendê-lo? Ele, considerando os seus pecados, considerando as suas faltas, a sua pequenez diante da grandeza de Deus, ele aceita as humilhações, as provas, as dificuldades como uma retribuição justa pelo tamanho do sofrimento que ele já causou no coração do Pai. Sabe, muitas vezes nós fizemos tanta coisa errada já contra Deus, e aí depois, num momento de provação, de dificuldade, a gente ainda blasfema. A gente pensa assim: nossa, Deus, eu tenho rezado tanto e Deus não faz nada para me ajudar, eu não mereço esse sofrimento. Por que você não pega o teu sofrimento e oferece em reparação das tuas faltas passadas? Por que você não olha para o teu sofrimento e diz assim: de fato, só isso eu merecia, pela minha infidelidade, pelas minhas ingratidões, mas Deus, Tu és bom e misericordioso, me tira dessa angústia. Olha como a oração do humilde dá a volta por cima, como a oração do coração humilde é confiante em Deus. Por isso é uma oração que atravessa as nuvens. Não, amados irmãos, nós temos que combater o bom combate, que significa, confiando inteiramente no Senhor, terminarmos a jornada da nossa vida, da caminhada nessa igreja, escrevendo sim, de que tudo na nossa vida foi vitória de Deus. Por nós mesmos não chegaríamos até o fim. Paulo faz isso. A segunda leitura é quase como um testamento de Paulo, dizendo: olha, está se aproximando a hora da minha morte, e eu posso dizer a vocês que eu combati o bom combate, que Deus foi bom comigo, que tudo que eu confiei em Deus, Ele não me decepcionou, que agora eu vou receber a coroa da glória, da vitória em Deus. Eu estou com meu coração tranquilo, ainda que todos me abandonaram, eu estou em paz, porque o Senhor nunca me deixou. Olha para você ver que bonito esse epitáfio, esse testamento final que Paulo descreve da sua vida. E você, amados irmãos, quando chegar a tua hora de partir, o que poderíamos falar sobre a nossa vida de fé? Foi uma vida de combate contra o pecado? Foi uma vida de confiança na misericórdia e no amor de Deus? Foi uma vida buscando a santidade? Foi uma vida reconhecendo que sem Deus nada somos? Ou ao final da nossa história, as nossas palavras serão de uma vida de murmuração, uma vida de orgulho, de conflitos, de brigas, de rastros de dificuldade e de morte? Quando você olha para trás na sua história, você vê o quê? Um rastro de amor, de perdão, de conquistas no Senhor, de crescimento espiritual? Ou quando você olha para trás, você vê um rastro de destruição, de brigas, de conflitos, de falta de perdão? Qual é a história que você está construindo? Se ela é baseada nas tuas forças, é uma história triste. Mas se é baseada no amor e na misericórdia de Deus, com certeza vai ser uma história de salvação, porque Deus não decepciona aqueles que confiam e creem nele. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé.